Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação. Dando continuidade, então, ao nosso ciclo de palestras e encerrando essa semana, que foi tão produtiva, tão provocativa, nós teremos hoje a palestra da professora, psicóloga Maria Elisa de Lacerda Faria, que já nos brindou com seu conhecimento em outras oportunidades. Na Semana Nacional do ano passado, a professora Maria Elisa contribuiu com a palestra Assédio Moral e Sexual no Trabalho, que está disponível no YouTube da Justiça Federal de São Paulo. Também já contribuiu no programa Vivamente, sobre bem-estar no trabalho e em outras oportunidades. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer você, Maria Elisa, pela parceria com a Justiça Federal nesses anos e fico muito feliz em recebê-la em mais uma oportunidade, na qual vamos poder novamente nos beneficiar com seu conhecimento. Hoje, então, a professora falará sobre discriminação e assédio no ambiente de trabalho, tema que foi pensado pela Comissão do Mato Grosso do Sul para esse ano, para dar ênfase à questão da discriminação, que também é objeto de enfrentamento pelas comissões de assédio. Então, eu vou passar aqui a apresentação da nossa ilustre palestrante, a professora Maria Elisa, que é mestre e doutoranda em Psicologia da Saúde pela UCDB, especialista em saúde mental pela UCDB e aperfeiçoamento em Psicologia da Saúde Ocupacional pela USP, professora de Psicologia Organizacional e do Trabalho na Unigran Capital e supervisora de estágio na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, tem experiência de trabalho na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho e da Psicologia da Saúde Ocupacional, integra o grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalhador, e a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, por meio da suplência do Conselho Regional de Psicologia. Então, professora, é com muita satisfação, eu passo a palavra para a senhora para iniciar essa explanação. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela do slide e aí a gente começa. Bom, hoje nós vamos falar sobre diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho, né? A gente vai falar um pouco da discriminação e da questão do assédio, tá? Então, eu trouxe alguns dados e trouxe algumas questões para a gente poder ir conversando sobre esse tema, tá bom? Bom, num primeiro momento, a gente precisa pensar que o termo discriminação tem sua origem na palavra latina discriminatio, tá? E quer dizer separação ou distinção. Então, a discriminação, ela é uma conduta de transgredir o direito de uma pessoa, baseando-se em raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando-a injusta e infundada. O que significa isso? Significa que a discriminação, ela acontece quando a gente não tem algum argumento, quando a gente não tem algum raciocínio e nem conhecimento adequado sobre uma situação, sobre uma pessoa, e acaba segregando, separando de forma infundada e de forma injusta em relação a essa pessoa em função daquilo que a gente está pensando, tá? Praticar a discriminação é sinônimo de tomar atitudes injustas e negativas em relação a um grupo ou uma pessoa. Normalmente, a discriminação é tomada como tratar alguém de maneira diferente. Então, esse conceito pode ser definido como um comportamento manifesto por uma pessoa preconceituosa que se exprime através da rejeição praticada em relação a uma pessoa ou a um grupo, tá? E quando a gente está falando de ambiente de trabalho, isso também acontece, porque quando a gente vai excluir, quando a gente vai segregar uma pessoa dentro do ambiente de trabalho por conta de algo que ela apresenta, tá? Então, existem diferentes formas de discriminar dentro do ambiente de trabalho. A gente pode discriminar alguém por gênero, pela origem racial ou étnica,
pela religião e pela crença que a pessoa possui, por alguma deficiência, pela orientação sexual, entre outras formas. A gente pode discriminar uma pessoa por qualquer situação, informação que aquela pessoa apresente que eu não concorde, eu não goste por alguma situação minha que não tem nenhum fundamento justo, tá? Isso é a discriminação no ambiente de trabalho. E aí eu trouxe para vocês, para a gente poder pensar por que a diversidade é importante numa empresa, numa organização, numa instituição, né? Quando a gente está falando de diversidade, a gente precisa pensar que o mundo, ele é plural, ele é conectado, ele é global, né? Então, assim, a gente não vai selecionar pessoas que têm as mesmas origens, as mesmas vivências e que se comportem da mesma maneira. Então, a empresa, ela precisa ser um espelho da realidade, uma representação viva da sociedade, tá? Então, e a gente precisa buscar a diversidade, buscar aquilo que é plural, buscar a igualdade e a oportunidade de desenvolvimento. Então, quando a gente traz para uma instituição, quando a gente traz para uma organização pessoas de origens, cores, corpos, gêneros e sexualidades diferentes, é o primeiro passo para a gente viver num mundo socioeconomicamente mais justo, mais respeitoso e mais digno, tá? Então, a diferença entre as pessoas possibilitam a criação de estratégias não óbvias e oportunidades de unir habilidades e visões diferentes para que a gente possa atingir um objetivo em comum. Se todo mundo é parecido, se todo mundo é igual, provavelmente a gente não vai ter uma solução para algum problema diferente, uma solução adequada, né, uma solução diversa. Então, se todo mundo tem aquele mesmo pensamento, tá? Então, quando a gente está falando de empresas, de organizações que são diversas, existem pesquisas hoje em dia que falam que essas empresas, elas têm retornos financeiros acima da média, né? Elas obtêm mais lucro e ela tem mais respostas para as questões que estão acontecendo no mundo, tá? Então, quando a gente fala de diversidade, de não discriminação, quando a gente está falando de equidade, a gente tem que dar maior importância para uma questão. Quando a gente tem empatia pelo outro, não é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Isso é por egoísmo. Empatia é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então, se você não sabe como tratar o outro, que é diferente de você, não tem problema, você basta perguntar. Então, fazer isso com gentileza, com sinceridade, sem constranger, sem humilhar, pode criar pontes e quebrar muros. Então, quando a gente está falando da questão da diversidade no ambiente de trabalho, da não discriminação no ambiente de trabalho, a gente precisa pensar em como o outro gostaria de ser tratado, como eu me posiciono diante desse outro, tá? Então, a transformação vem das pessoas, são as pessoas que fazem acontecer, é só a gente dar espaço. Então, por que a gente falar de diversidade? Por que a gente falar de inclusão? Porque a gente está num mundo que está acontecendo muitas transformações. A gente tem transformação no mercado, nos clientes, nas ideias, nos talentos, né? A gente está vivendo um processo de transformação mundial e a gente precisa investir na diversidade, na equidade, na inclusão, porque isso é atender a todas as mudanças que o mercado, que o mundo tem pedido para as organizações. Então, quando a gente está falando de assédio, quando a gente está falando de não discriminação, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando disso, de ter um olhar para o outro, de ter um olhar de acordo com a necessidade daquele outro,
com aquilo que vai fazer sentido para o outro, tá? Então, 150 mais chances de propor novas ideias e tentar novas maneiras de fazer as coisas quando a gente investe em diversidade, quando a gente não discrimina o próximo, tá? Então, times com uma liderança inclusiva têm 17% mais chances de comunicar que estão performando bem, 20% mais chances de dizer que tomam decisões de alta qualidade e 29% mais chances de dizer que trabalham de uma maneira colaborativa. Se eu incluo todo mundo, se eu não discrimino, eu tenho uma equipe mais eficiente, eu tenho uma equipe que trabalha de uma maneira mais colaborativa, tá? Então, na prática, né? O que a gente precisa pensar e fazer na prática para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem, né? A gente tem muito trabalho pela frente. Por quê? Eu trouxe alguns dados para vocês. A gente tem, de acordo com uma pesquisa que foi feita em 2018, né, de 14 a 18% dos CEOs são mulheres. Quando eu estou falando de diversidade social, mulheres. A participação de mulheres em posição de diretoria não muda há 15 anos. Então, é um número que a gente pode pensar que não cresce, né? Mulheres em posição de diretoria. Então, assim, 49% das mulheres entrevistadas por uma pesquisa feita pelo LinkedIn e pelo Think Eva em 2020 afirmam ter sofrido assédio sexual no trabalho. 49%. E 48% estão fora do mercado de trabalho após um ano de retorno da licença maternidade. O que isso acontece? Muitas pessoas retornam da licença maternidade e acabam sendo desligadas após a licença maternidade, tá? Então, a gente tem um número expressivo de discriminação em relação a mulheres no mercado de trabalho, tá? Quando eu estou falando de raça, né, pessoas negras no mercado de trabalho, eu tenho um número que vai me dizer que 57% dessas pessoas são aprendizes, 12% dessas pessoas são universitários, 6,3% dessas pessoas são gerentes e 4,7% das pessoas negras são executivos, tá? Então, a gente também consegue ver uma questão de discriminação quando a gente está falando na raça, tá? Então, pessoas negras enfrentam dificuldades na progressão da carreira, na igualdade de salário e são mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho, tá? Quando a gente está falando do LGBTQIA+, né? Ainda é um tabu. Mesmo as empresas que combatem essa discriminação. Por quê? 41% dessa população afirma ter sofrido discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho, tá? 61% dos funcionários LGBTQIA+ no Brasil optam por esconder a sua sexualidade de colegas e gestores. E 8,7% é afirmativa da participação de LGBTQIA+ na população, tá? Então, a gente tem uma discriminação com essa população também dentro do ambiente de trabalho. E aí eu trouxe para vocês um vídeo que fala sobre isso, um pouquinho. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá saindo o som? Eu vou aumentar aqui. Mulher trans, a parte de assessoria de investimentos do banco. Tem muitas pessoas com muito medo de permitir isso achar que vai ser o apocalipse, o fim da humanidade, onde na verdade os dados reais, né, mostram exatamente o contrário. Aqui na ONU é a primeira vez que eu trabalho num lugar onde já existiam pessoas trans antes de eu chegar.
Era muito complicado para minha chefe colocar uma transexual na frente da empresa. E muita gente não era contra, né? A gente divulgou por meio de mídias sociais, por meio do aplicativo, mas também por meio de uma cartilha que foi criada. A gente distribuiu mais de 150 mil cartilhas ao longo dos últimos anos para esses motoristas parceiros e para os entregadores parceiros. E essa cartilha tem foco no respeito. Eu nunca tive um olhar estranho pela minha condição trans. E eu já participei do grupo de diálogo, já dei palestra, já fiz bastante coisa aqui dentro da empresa. Pessoas sabem que eu sou uma pessoa trans. Participei de um workshop que eles fizeram justamente para pessoas trans. Eu estava desempregada formalmente, procurando emprego já na minha nova condição, num primeiro momento, com um nome social. A utilização do nome social não é um favor. Utilizar o banheiro feminino não é um favor. A minha presença aqui naturalizou muito mais pra mim do que pros outros, assim. Mas eu sei que pra quem eu contei, eu tive um impacto legal, tive um impacto positivo, e eu sei que pra eles, pelo menos, foi muito natural. Quando você tem pessoas que podem ser quem elas são, elas produzem mais, elas produzem melhor. A empresa é feita por pessoas. Pessoas que trabalham essa pauta de forma efetiva vão ser seres humanos muito mais conscientes. Esquece a régua que você tem. Busca uma outra régua. São outras vivências que são tão ou mais ricas do que muitas das vivências que a gente considera as oficiais. Isso interfere diretamente na sua dignidade, na sua inclusão. A gente criou em parceria com o CRD, o programa Administra Trans, que está formando em competência de administração a mulheres travestis e transexuais, já aqui de São Paulo. Estamos com uma turma de 20 meninas participando desse programa. A travesti ela tem que ter o direito de ser médica, de ser advogada, de ser professora, de ser secretária, de ser recepcionista, assim como é oferecido para as outras pessoas. Conquistamos de fato e verdade o dia. Travesti sai sim durante o dia, não é só à noite, não é bicho noturno, nós somos gente. Então eu trouxe esse vídeo que fala um pouquinho sobre essa luta, essa questão da discriminação por conta do gênero, né, nas empresas. Quando a gente está falando de diversidade social, a gente tem os PCDs também, tá? Que a lei de cotas para PCDs muitas vezes não resolve o problema. Por quê? A gente tem 2,33% de pessoas PCDs em quadros funcionais, tá? 0,89 como supervisores, 0,41 como gerentes e 0,64 como quadro executivo. Então, isso é um número muito baixo ainda, quando a gente está falando de diversidade social, de inclusão, tá? E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para vocês colocarem o QR Code, meu Deus, peraí. O celular aqui e responderem se você enxerga esforços da sua organização para se tornar mais diversa e inclusiva, tá? Então, se vocês puderem responder, eu vou, no final da apresentação, eu vou abrir para a gente poder ver quais foram as respostas, tá? Então, vocês podem colocar o celular e responder, é uma resposta de sim ou não, e aí a gente conversa sobre isso na parte das perguntas no final da apresentação, tá? Se você enxerga esforço na sua organização para se tornar mais diversa e inclusiva. Então, vamos seguir. E aí eu pergunto para vocês, como tornar a sua empresa mais diversa e inclusiva? Como tornar a organização que vocês trabalham mais diversa e inclusiva? Alguém poderia me dizer? Alguém sabe ver isso? Pode ser no chat, pode... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o chat. A Cibele levantou a mão. Quem está Pode falar, Cibele. Pronto, dá para ouvir, né? falando? Ah, agora Oi. dá.
Então, primeiramente, eu acho que foi feito um recorte, né? Porque o tema foi muito enfocado na diversidade, mas o recorte diz muito respeito a pessoas trans e negras, que não é a nossa maioria, né? Mas eu ousaria dizer que no quesito de diversidade, eu penso assim, que uma das questões especificamente ligadas ao fórum, ao tribunal, e que evita a diversidade, é o hábito ou a regra, não sei, de cada juiz que vem para a comarca trazer o seu diretor e os seus outros funcionários, não deixando que os locais tenham essa abertura. Então, acaba incorrendo numa mesmice. Eu estou trazendo essa questão porque eu não tenho lugar de fala da pessoa negra nem da pessoa trans, mas eu tenho lugar de fala de uma comarca de Santo André, do estado de São Paulo, que sempre... Eu estou em Santo André desde a sua inauguração, em 2001, e desde então, sempre nas mudanças dos juízes, os juízes que vieram sempre abraçaram as pessoas de Santo André. Então, não havia até então, agora que isso mudou com a vinda de uma juíza e que causou uma série de problemas, enfim, em Santo André sempre houve isso, os juízes que vinham não mudavam as pessoas, abraçavam os funcionários que estavam lá. Uma mudança ou outra, esse não é mais supervisor, agora vai ser o outro, isso ocorria. Mas não isso de trazer o seu diretor, o seu supervisor, fazendo com que as pessoas de Santo André tivessem que mudar ou ser realocadas. Então, eu penso que esse hábito do fórum do juiz trazer suas pessoas, eu acho que é um fator de ficar na mesmice e não arejar, como é que foi falado aqui? Não arejar e não permite novas ideias. É a imposição do mesmo, tá? Era isso que eu queria colocar pelo lugar de fala, sem citar a negritude ou as pessoas trans, tá bom? Sim, perfeito. Só queria, assim, um adendo, porque realmente Santo André, nos 20 e tantos anos que eu tô lá, sempre foi uma comarca muito bacana de trabalhar justamente por isso. E agora esse perfil mudou e causou justamente uma situação que eu vi na outra palestra, que como a juíza queria trazer alguém, então causou um tumulto na secretaria com uma questão de assédio, 3 ficaram de licença e agora 2 foram remanejadas para poder trazer pessoas de fora. E isso realmente causa uma instabilidade enorme no perfil da comarca mesmo, tá? Era isso. Obrigada. Mais alguém? É que eu não consigo ver se vocês levantam a mão, mas vocês podem falar. Franciele, se puder me ajudar, se tiver alguém que falou alguma coisa. Você quer... não. Não, achei que tinha levantado a mão, mas não foi, não. Então, como tornar a sua organização mais diversa e inclusiva, né? Então, a gente precisa utilizar uma lente inclusiva nos processos críticos, principalmente nos momentos de tomada de decisão, tá? Como a gente faz isso? Eu acho que o que a Cibele falou foi muito interessante, né? Que a gente, dentro do nosso dia a dia, a gente conseguir respeitar o local de fala das pessoas, né? Entender que eu vou chamar mulheres para falar de feminismo, eu vou chamar pessoas negras para falar de racismo, transexuais para falar de transfobia e assim por diante. Abrindo espaços para que todo mundo possa falar e possa ouvir, né?
A gente vai chamar também pessoas para falarem de assuntos ligados às suas habilidades e às suas competências profissionais. Então, a gente precisa, no nosso dia a dia, para evitar a discriminação, para evitar o assédio, né, para evitar situações ruins para o trabalhador, a gente precisa cultivar um ambiente que dê suporte para que a diversidade chegue na sua organização, né? A gente tem que ter políticas básicas baseadas na equidade, né? E explicar e exemplificar o que é privilégio. O que é óbvio para uma pessoa, às vezes não é óbvio para outra, tá? Então, assim, assuntos como assédio, como discriminação, como diversidade, como equidade, a gente precisa estar sempre falando, a gente precisa estar sempre comentando, né? Nunca é demais falar sobre esses assuntos, tá? Então, assim, saiba que o mercado, ele é majoritariamente ocupado por homens, brancos, heterossexuais e cisgêneros. Só te interrompendo um pouquinho, só para trazer a contribuição do pessoal aqui que colocou no chat. Sim. Sobre aquela sua pergunta, o Maurício, ele falou que no caso da Justiça Federal é pelo edital do concurso, né? E realmente, assim, no âmbito do serviço público acaba sendo mais democrático, né? As pessoas, elas ingressam pela sua capacidade mesmo, né? Isso. Aí, uma vez que você está dentro de uma instituição pública, a questão de crescimento na carreira pode, né, ter influência dessas questões de raça, gênero, né? Mas, a princípio, o ingresso... Sim, é por concurso, né? Pelo concurso público, nós temos a capacidade da pessoa e nós temos as cotas, né? Aí o Bruno, ele também deu uma contribuição, ele falou que no desenvolvimento das pessoas que trabalham na organização, através de cursos e palestras como essa, por exemplo. Então, seriam esses dois destaques que eu gostaria de fazer. Desculpa a interrupção aí, mas só para ficar completinho. Não. Sim, com certeza. Né? Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes a ideia de sucesso, a ideia de pessoas bem-sucedidas, ela está ligada à figura de um homem branco, né? E a gente precisa mudar isso no nosso dia a dia, no sentido de incluir todas as pessoas. Então, assim, existe uma maneira na nossa fala da gente conseguir incluir a todos, né? Que em vez da gente utilizar sempre o masculino, a gente conseguir utilizar outras formas de se comunicar, né? Como você ficou interessado, a gente pode falar tem interesse, interessou-se, né? Em vez de usar as palavras desenvolvedores, a gente pode usar pessoas desenvolvedoras, pessoas que desenvolvem, né? Utilizar a palavra pessoas, de modo a incluir todo mundo quando a gente está tentando se comunicar, tá? Então, assim, quando a gente está falando de diversidade, de não discriminação, a gente precisa pensar que a gente precisa receber pessoas diversas, né? A gente precisa inspirar pessoas diversas, né? Então, assim, é preciso criar um ambiente propício para reflexão, para que a gente possa refletir sobre a nossa posição, né? A gente precisa ter uma comunicação direta, aberta e informal quando a gente vai lidar com pessoas que são diferentes da gente, né? A gente precisa incentivar e dar o apoio necessário para que as pessoas amplifiquem suas próprias vozes, né? E entender que dar oportunidade para mulheres, para a comunidade LGBT, para pessoas negras e pessoas com deficiência é contribuir para uma sociedade democrática, justa e livre, tá? E aí eu trouxe um vídeo para vocês que fala um pouquinho sobre essa questão. Eu vou compartilhar aqui. A discriminação no trabalho é uma prática que promove a desigualdade de tratamento ou de oportunidade. Também há o assédio moral. Com a constituição de um ambiente de trabalho hostil,
humilhante ou ofensivo. O preconceito é uma opinião. A discriminação é uma ação que cria diferenciação com base em características de pessoas ou grupo de pessoas. A discriminação também pode ocorrer depois de oficializada a dispensa. Discriminação é crime. As consequências da discriminação são muito negativas para o trabalhador e acabam atingindo toda a população, que arca com os custos da subutilização produtiva da população afetada. Diga não à discriminação no ambiente de trabalho. Organizações divulguem seu compromisso com o combate e criem procedimentos para denúncias. Colaboradores e clientes valorizem e promovam a diversidade, com respeito, inclusão, igualdade e acolhimento às diferenças. Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Esse foi uma campanha do Tribunal Regional do Trabalho do Alagoas, que falou um pouco sobre a discriminação, né? Achei pertinente a gente trazer esse vídeo para a gente poder entender um pouco mais sobre a questão da discriminação, né? Então, sigamos conversando sobre essas e outras mudanças que queremos construir para promover um ambiente de trabalho cada vez mais justo e cada vez mais diverso, tá? E aí, eu queria abrir esse momento para dúvidas, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão da discriminação, sobre a questão da equidade, da diversidade no ambiente de trabalho. O que vocês me falam sobre isso? O que vocês entendem, né? Se fica alguma dúvida relacionada a isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chatzinho aqui. Interessante também se alguém quiser compartilhar alguma experiência, né? Aproveitar o momento aqui também para tirar alguma dúvida de uma situação que vivenciou ou que alguém muito próximo vivenciou. Sim, sim. Pode falar. Cumprimentar a Zeneide é membro da nossa comissão aqui do Mato Grosso do Sul. Zeneide, prazer em vê-la aqui, viu? Prazer também. Prazer também estar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Ah, que bom. Olha, eu fico muito feliz quando um órgão, quando uma instituição do porte do Poder Judiciário coloca esses temas em debate, né? Porque demorou séculos para o Brasil entender que a nossa sociedade é preconceituosa. É preconceituosa em relação à mulher, em relação ao negro, em relação ao índio, e em relação às pessoas LGBT, em relação aos deficientes, enfim. Temos preconceitos introjetados em nós. E esses preconceitos não nascem assim do nada, né? São preconceitos que formam a nossa sociedade em vários locais, a escola, a igreja, a família, são pulverizadores e disseminam preconceitos até sem querer, muitos por querer mesmo, né? Então, mas é importante a gente saber que nós estamos agora no momento de realmente questionar a nossa educação, né? A forma como a gente recebeu a educação dos nossos livros didáticos, né? Em que a mulher era colocada de uma maneira sempre subjugada, realizando trabalhos domésticos, aqui e ali, numa profissão de professora, de enfermeira, né? E isso vai formando o senso comum, e um senso comum de preconceito, né? Em relação à pessoa negra, a mesma coisa, o negro sempre sendo não a pessoa que realiza, que trabalha, mas o que recebe, né? Recebe um benefício, o pedinte, né? Que trabalha em trabalhos de menor qualificação, e que não é verdade, né? Aquela pessoa passiva, que nós já tínhamos e temos desde muitos tempos, homens negros como juízes, homens negros e mulheres negras como advogadas, homens negros e mulheres negras, médicas, engenheiros, mas isso não é retratado,
né? Então, é muito importante que hoje esse debate esteja acontecendo. E eu vou relatar aqui uma experiência que a gente teve no encontro. Eu sou representante do sindicato, né? E a gente fez um encontro lá em Brasília, dos sindicatos, e uma colega branca pegou o microfone e disse: Olha, eu sou racista, eu sou racista, eu me assumo como racista, mas eu assumo também que todos os dias eu faço uma batalha, eu faço um exercício para combater o meu racismo na família, o racismo das pessoas da minha família. É um exercício diário para mim. E eu falo isso com muita dor, porque eu não queria ser. Mas há toda uma história por trás de mim que me faz ter, descuidadamente, manifestações racistas, pensamentos racistas. Então, é muito importante a gente ter essa consciência interna. Até que ponto que a gente se livrou ou está se livrando cotidianamente de atitudes, de palavras e de sentimentos racistas. Dizer que eu não sou racista porque eu tenho um amigo que é negro, porque a minha empregada é negra, isso não é dizer que a pessoa deixa de ser racista por causa disso. Então, é muito importante. E eu acho assim que esse nosso debate aqui, a gente tem que vê-lo como uma prática nossa, interna corporis, como servidor, como servidora, como juiz, mas também a gente tem que ver esse debate além do nosso órgão. Então, como que nós estamos atendendo as pessoas com deficiência, como que nós estamos atendendo os idosos, como que a gente está atendendo as pessoas negras. Então, vai muito além do nosso ambiente de trabalho. E, assim, eu concordo que, realmente, no serviço público, o ingresso ele é mais democrático na medida em que o concurso público ele dá uma igualdade, uma certa igualdade para quem disputa o cargo. Mas até que ponto a promoção dentro do órgão não está preterindo mulheres, não está preterindo pessoas mais velhas? Até que ponto, para você designar, por exemplo, uma pessoa para o cargo um cargo em comissão, o negro não está sendo preterido, né? Então, é muito importante, sim, essa avaliação, e a gente está no começo dela, tardiamente está no começo, mas de plano a gente tem que parabenizar todas essas iniciativas e que elas têm que aprofundar em vários momentos do nosso debate, da nossa prática. Parabéns pela sua exposição. Eu só queria complementar o que a Zenaide falou aqui, porque a Zenaide já também me trouxe muitas ideias na cabeça aqui, Zenaide, e essa questão que você falou de Brasília, né? A situação que você estava lá em Brasília, da mulher que se declarou racista, né? Me veio na cabeça aquilo que o Nelson Mandela fala, né? Que as pessoas não nascem racistas, né? Elas aprendem o preconceito. E é muito importante a gente combater isso com conhecimento, com amor, entendeu? Então, as nossas crianças, a criança não é racista, entendeu? Então, daí da importância de nós educarmos os nossos filhos, as novas gerações, para essa mentalidade antirracista, né? Porque a nossa sociedade hoje já está muito enraizado, o racismo ele está enraizado, né? É igual a Zenaide falou, poxa, eu tenho um amigo negro, mas você se incomoda de ver o negro numa posição de autoridade? Essa que é a questão, né? E aí também outra coisa que a Zenaide falou, que é importante, é que é uma via de mão dupla, né? Assim como o servidor sofre o desacato, né? Às vezes até por alguma questão racial ou de gênero, a gente tem que rever também o nosso atendimento ao cidadão, né? Uma via de mão dupla. Então, só queria acrescentar a isso que a Zenaide falou, né? Que foi uma coisa que me veio à mente agora.
O Gabriel, ele perguntou aqui, quando é feita a denúncia de assédio no CNJ e CJF, quais medidas geralmente são tomadas? Eu não tenho conhecimento correto do organograma, do fluxograma deles, mas não difere muito do nosso, porque a gente tem que seguir o fluxograma, né, estabelecido por CNJ, adaptando aí para algumas peculiaridades do local, né? Mas, normalmente, primeiro, a pessoa faz a denúncia e tem um tratamento prévio pela equipe de psicologia, pela equipe de saúde do local, né, em que vão ser... É um momento de escuta, de orientação e esclarecimentos, né? Não se origina a partir dessa denúncia já um processo administrativo, né? E Tem uma investigação, né? Isso. E aí, depois disso, são dadas as oportunidades, né? As possibilidades no procedimento. Prosseguir com a denúncia, né? E aí vai ter oitiva do denunciante, do denunciado, de eventual testemunha, e aí sim vai prosseguir o procedimento. Mas uma coisa muito interessante que foi acrescentado no fluxograma do CNJ é a possibilidade de justiça restaurativa, né? Aí, havendo interesse tanto do ofendido como do ofensor, é um caminho muito proveitoso, né? Que são formados os círculos de paz, são feitos vários círculos de paz, não só com os envolvidos, mas às vezes com outras pessoas da unidade ou familiares, instituições de fora, sempre trazendo ali uma nova perspectiva, um novo olhar para que haja uma efetiva reparação da vítima, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. E para quem tiver interesse em verificar o fluxograma, na página da Comissão do Mato Grosso do Sul, eu vou colocar o link aqui, nós temos o fluxograma lá estabelecido, tá bom? Então, te devolvo a palavra, Maria Elisa. Obrigada. É isso mesmo. Normalmente, nas organizações, tem essa questão da investigação para depois ver a punição, né? A Helenice falou que, em relação aos servidores PCDs, eles ingressam no quadro pelas cotas, todavia enfrentam diversas dificuldades na unidade de lotação, desde o fornecimento de tecnologia assistivas adequadas às suas condições, a hostilidade dos gestores que minimizam e relativizam as dificuldades decorrentes da deficiência. A principal barreira é a atitudinal, são as atitudes de relativização que poderiam até dizer o desprezo que infelizmente é dispensado às pessoas PCDs. No âmbito do judiciário é chocante a quantidade de servidores colocados à disposição do RH, porque o gestor se recusa a operacionalizar adaptações para aquele servidor trabalhar de maneira digna, desconsiderando os normativos da própria CNJ, que determinam que sejam feitas tantas adaptações quantas forem necessárias para atender o servidor PCD. A inclusão não pode ser só para cumprir métricas e cotas, ela tem que ser internalizada nos servidores, especialmente naqueles que exercem cargos de gestão. É isso mesmo, né? Por isso a questão do debate, né? Por isso a questão da gente vir aqui falar sobre isso, né? Não é só cumprir uma cota, né? Não é, ele vai ingressar por meio da cota e ele já está pertencendo àquela organização, àquela instituição, né? A gente precisa criar o pertencimento através das pessoas, né? Para que a pessoa com deficiência, ela consiga se sentir incluída, ela consiga se sentir pertencente àquele grupo, né? Aquela empresa, aquela organização que ela está inserida. Não só de maneira a cumprir um protocolo, a cumprir uma cota, né? A gente precisa mudar as atitudes individuais das pessoas, né? De como a gente lida com isso no nosso dia a dia, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês as respostas do questionário. Deixa eu ver aqui se eu acho. Onde é que tá? Interromper compartilhamento. Ai, gente, eu sou meio devagar para essas questões de tecnologia. Deixa eu abrir aqui. A gente vê a apresentação. Eu tive 10. O link tá ali.
Eu vou compartilhar, peraí. Compartilhar aqui. Pronto. Você enxerga esforços da sua organização para se tornar mais diversa e inclusiva? 10 pessoas responderam que sim e 8 pessoas responderam que não, né? Então, a gente pode pensar, eu queria ouvir um pouco mais de vocês nessa questão das pessoas que falaram não, né? O porquê de não e das pessoas que falaram sim, o porquê de sim, para ser mais diversa e mais inclusiva. Né? O que vocês me falam em relação a isso? Podem votar. 11 pessoas disseram que sim, tá? O QR Code aqui, ele acessa, dá para votar. O que Eu vocês queria me ver com a Mariana, com o Adilson, se tem alguma forma das pessoas enviarem as perguntas sem elas se identificarem, porque eu acho que isso aí deixa as pessoas mais soltas para poder se manifestar, perguntar, mas se sente mais à vontade, né? Se tiver alguma forma da gente fazer isso. Porque é muito difícil você falar da própria instituição, né? Você criticar a própria instituição. Sim, claro. Eu respondi sim, porque eu vejo a criação das comissões, seja a comissão de assédio, como a de heteroidentificação e tantas outras que foram criadas, como um avanço, né? Um grande avanço nisso. Isso, pelo menos agora a gente começou a debater. Antes, né, não se falava disso. Hoje é natural a gente falar, né? Mas como que a gente não falava disso antes, né? Então, eu acho que isso aí já é um avanço, é uma preocupação do tribunal, da gente formar essas comissões, né? E lutar para que essas comissões realmente tenham efetividade, né? Mas é muito interessante a gente saber o que está faltando a gente aprimorar, né? Essas pessoas que responderam não é porque tem coisas que a gente precisa melhorar, e a gente sabe que a gente precisa melhorar em muito, muito ainda. A gente está longe ainda de estar num nível satisfatório, né? Então, se a gente tivesse alguma forma de fazer com que as pessoas coloquem as perguntas, não pelo chat ou não aqui verbalmente, né? Eu vou... Se a professora quiser, no próprio Mentimeter, ela pode colocar um campo para as pessoas digitarem a pergunta nesse Mentimeter que ela está usando. E aí as pessoas podem responder anonimamente, porque aqui no Zoom só pelo chat ou pelo microfone. Mas aí nesse Mente que está usando aí, dá para acrescentar um campo para as pessoas responderem. Pelo menos é assim que eu faço quando eu estou dando aula, se eu puder sugerir. Se quiser até parar um pouquinho de compartilhar e acrescentar coisas ao Mentimeter, porque aqui pelo Zoom a gente não tem como agora, nesse momento, fazer. Daria para também ter preparado um Mentimeter antes, mas é que a gente não sabia. Peraí. Deixa eu pôr aqui. Pode ir falando, Zeneide, enquanto eu vou pondo aqui no... Eu vou falar da minha experiência, mas a minha experiência não é recente, tá? Porque a minha experiência, eu trabalhei no Poder Judiciário até 2016, depois eu aposentei. Mas então eu vou falar daquela experiência lá, mas que talvez ainda se repete, tá? Eu vou, nos órgãos que eu trabalhei, e eu não estou falando isso só do órgão que eu trabalhei, que foi o Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, mas eu trabalhei em outros órgãos públicos também, e existia uma comissão de cerimonial, tá? A comissão de cerimonial era assim, quando tinha alguma solenidade, então existia, eu não sei se hoje me parece que já terceirizado, mas existia um corpo de servidores e de servidoras que compunha aquele elenco de apoio ao cerimonial. E eu nunca fui chamada. Eu sou negra, né? Não sou negra de pele retinta, mas eu sou negra de pele parda, né? E eu percebia que essa comissão de cerimonial, esse grupo de apoio, formadas só de pessoas de cabelo liso, brancas ou de pele mais clara, de cabelo liso. Então, assim, é uma experiência que eu vivenciei. Eu nunca tive interesse, na verdade, de participar da comissão,
Porque geralmente o trabalho é fora do horário de expediente, eu não tinha essa disponibilidade. Mas a gente percebe que a escolha para compor esse núcleo de pessoas do cerimonial, que é o que vai ficar à frente da solenidade, é aquela pessoa que vai estar ali recepcionando, né, as autoridades, ali não existiam pessoas negras. Então, essa é a minha experiência. Eu não sei como que hoje vocês trabalham a escolha de pessoas para esses eventos, né? E tomar cuidado, porque hoje em dia, por exemplo, eu fui esses dias no Mercado Comper aqui da minha cidade, e o caixa, eu achei muito, muito bonito. O caixa era um senhor de uns 60 anos de idade, um senhor idoso atendendo ali no caixa. É uma novidade, isso me agradou. Me agradou ver que o supermercado está inserindo pessoas idosas não lá na retaguarda, não lá no como repondo estoque, mas na comissão de frente, né? Então, assim, é um ponto, eu não sei a quantas andas aí, mas é bom que a gente esteja atento, porque é inaceitável num país tão diverso como o Brasil, de pessoas magras, de pessoas gordas, de pessoas brancas, de pessoas que têm cabelo enroladinho, que têm cabelo, né, de homens e mulheres, e a gente ter nessas comissões de cerimonial ou aqueles que atendem ali durante a realização do pleno, né? É gritante a gente ver que os negros não estão, que ali não há uma diversidade, há uma preferência a esse padrão de beleza, né, que foi há muito tempo institucionalizado e que está sendo derrubado, que está sendo questionado e que não é mais aceitável. É só um ponto de reflexão, tá bom? Sim. Mas isso é bastante válido, né? A gente pensar sobre isso, sobre a inclusão da diversidade, né, nas organizações, nas instituições, porque a gente precisa, como eu falei no começo, acompanhar as mudanças no mundo, né? E eu entendo que a gente promover esse debate já é uma forma da gente melhorar e falar e entender o que é que está acontecendo quando a gente está falando de discriminação no ambiente de trabalho, tá? Tem algumas pessoas que escreveram aqui. Eu coloquei o link, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu acho que vai funcionar. A Gisele falou assim, boa noite, eu respondi não, porque eu penso que as palestras e discussões são muito importantes, são um avanço sim, mas ainda é pouco para enfrentar a discriminação e diferenciação dentro do ambiente de trabalho. Penso que temos que ter ações contínuas, campanhas, não somente em determinado período do ano, sim. Isso é verdade. Ainda vemos muitas poucas pessoas negras nos quadros de poder judiciário e ainda há quem reclame das cotas em concursos públicos. Infelizmente, parece que poucas pessoas, frente à grande quantidade de servidores que somos, acabam participando e o conhecimento não chega para a maioria. Sim, a gente precisa, por isso que é importante a gente ficar sempre discutindo, sempre falando, né, para que a gente possa cada vez mais ir internalizando, né, a questão da diversidade, da equidade no ambiente de trabalho, tá? Deixa eu só ver se tem Uma coisa que nós discutimos ontem foi da importância do tribunal dar cursos obrigatórios para gestores, né? Sobre essas questões, sobre comunicação não violenta, e tratar desses temas, né? E vamos ver se a gente consegue levar isso aí adiante, porque a questão da participação facultativa acaba que muitas pessoas, e eu não falo, né, porque não, às vezes não é porque não se interessa pelo tema, mas pela correria do dia a dia, né? Você tem que cumprir lá o seu trabalho, fica
difícil de você abrir um espaço ali no tempo para você se dedicar mais aos cursos, né? Então, talvez a gente pensar num curso de capacitação com presença obrigatória seja um começo, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu coloquei um link, mas não é um link de perguntas. As pessoas não conseguem perguntar naquele link. Acho que precisa de novo iniciar a apresentação do Mentimeter, aí fica no segundo slide. Você não quer Gente, compartilhar a sua tela de novo? mas ele tá girando um tempo aqui, peraí, deixa eu ver. Tá. Tá aparecendo para mim as perguntas. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz mas era isso. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês hoje em relação a esse tema era isso, tá? Da gente poder discutir, da gente poder falar, da gente poder criar um espaço de fala e de discussão. Vocês estão na semana, né, do assédio, da discriminação, estão falando sobre esse tema, né? As palestras que vocês estão tendo, eu vi que colocaram ali no chat que elas estão interligadas, né, com esse tema, né? Mas, assim, o que eu queria trazer para vocês é um pouquinho de discussão, para que a gente possa sair da nossa mesmice, do nosso lugar, entender que o outro é diferente, que o outro tem vivência diferente da nossa, tem experiência diferente da nossa, né? E que a gente pode viver de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, né? Se a gente entra em contato com o outro, entende o que aconteceu, o que acontece na vida do outro, né? A gente consegue ter acesso a gente consegue ter acesso a essa outra pessoa que é diferente de mim, né? E a gente consegue viver em harmonia dentro do ambiente de trabalho, conviver da melhor forma possível. Então, eu trouxe alguns números, trouxe alguns dados para a gente poder discutir, né? Para a gente poder pensar um pouco sobre esse tema e poder cada um fazer um pouquinho no seu dia a dia, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia para poder evitar a discriminação, para poder melhorar a diversidade, para poder melhorar a inclusão dentro do ambiente de trabalho. E serve principalmente para os gestores, né? Para que o que eu, como gestor, dentro da minha instituição, o que eu posso fazer, né? Então, assim, a Norma falou que sei que há comissões para apuração de assédio e discriminação, porém nunca sabemos realmente se houve alguma solução para essas questões. Né? Então, assim, a ideia é suscitar mesmo discussão, suscitar mesmo a gente pensar, a gente ficar com aquele desconfortozinho, né? Porque quando a gente tem esse desconforto, a gente consegue mudar, a gente consegue pensar nas nossas atitudes e ter atitudes mais saudáveis, ter atitudes mais coerentes em relação ao outro, tá? Maria Elisa, a gente fala muito também de que tem uma demanda represada, né? Que às vezes as pessoas elas têm receio de procurar as comissões, porque muitas vezes a pessoa ela quer desabafar, mas ela não quer que a pessoa que está assediando ela saiba, ela só quer uma orientação, ela só quer, ou às vezes só um desabafo mesmo. Então, a comissão ela serve para isso também, né? E a pessoa ela vai ter a possibilidade, se ela achar que realmente ela está confortável para seguir com uma denúncia, ou se não, às vezes uma oitiva, né, uma oitiva qualificada que os nossos psicólogos promovem, isso às vezes já consegue fazer com que a pessoa se tranquilize, né, porque a gente falar, a gente exteriorizar é muito importante, né, e receber orientações ali, quais são as minhas possibilidades, né, e quais as consequências dessa minha possibilidade, tudo isso a comissão pode orientar as pessoas, e tem uma baixa procura, né, das comissões. Então, e é tudo sigiloso também, né? A pessoa pode ficar à vontade e no próprio
no próprio site das comissões, da Comissão do Mato Grosso do Sul, da Comissão de São Paulo, da Comissão do TRF, tem as formas da pessoa contactar e começar a partir dali ter um atendimento. Sim, com certeza. E não se calar, né? Eu acho As que pessoas, aham. as pessoas elas podem perder esse receio, porque é tudo em sigilo e a gente procura primeiro dar um acolhimento, né, para a pessoa. Sim, com certeza. Mas era isso que eu trouxe para vocês. Não sei se fica mais alguma dúvida, alguém quer colocar mais alguma questão. Deixa eu terminar aqui de compartilhar a tela. Eu deixo meu número, tá? Se vocês tiverem alguma questão que quiserem ser tratada no privado também, podem me mandar mensagem, fiquem à vontade, tá? Tem uma pessoa que me mandou mensagem direta aqui, olha só, é uma forma que eu não tinha me atentado. Você mandar a mensagem direta para a pessoa, né, ou a pergunta, tudo, né, não é todo mundo que visualiza, né, é uma mensagem direta mesmo. Então, eu só queria falar para essa pessoa, ela, pelo jeito, ela é da Justiça de São Paulo, procurar o suporte da comissão aí para orientação, tá bom? Aqui eu não vou conseguir te dar todo o suporte, mas fique à vontade para entrar em contato com a comissão, que eu tenho certeza que você vai ter um acolhimento e as orientações necessárias, tá bom? A divulgação do trabalho das comissões é muito importante, e eu vou até aproveitar aqui e divulgar um trabalho nosso da semana que vem, que está sendo feito aqui pela Comissão do Mato Grosso do Sul, e deixa eu até pegar as informações certinhas aqui para passar para vocês, que é sobre uma roda de conversa sobre a comunicação não violenta. A gente vai encaminhar ainda a forma de inscrição, tá bom? A gente vai tentar encaminhar aí pela forma maior, da maior publicidade possível, mas eu já estou deixando aqui avisado vocês que vai ser na sexta-feira que vem, dia 17, às 10 horas do horário de São Paulo e às 9 horas do horário do Mato Grosso do Sul. A previsão é de ser das 10 ao meio-dia e das 9 às 11, né, no caso do Mato Grosso do Sul. Essa é uma roda de conversa, né? Então, está sendo promovida aqui pela nossa psicóloga, Iris Lima. Então, acho que é muito interessante a gente tratar da comunicação, porque a comunicação adequada, ela evita quase a totalidade dos conflitos, né, que nós temos no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa. Então, seria mais uma atividade prática, né, que a gente vai dar semana que vem, mais uma ferramenta aí para a gente auxiliar nossos relacionamentos e também difundir isso, né, conversar com as pessoas, com nossos colegas de trabalho, porque tem gente que não está sabendo, mas isso não impede também a gente de disseminar esse conhecimento, né? E também de instigar as pessoas, vamos participar, vai ser bacana, roda de conversa, tá bom? Então, a gente vai disponibilizar depois, comunicar certinho como fazer a inscrição. Mais alguma coisa, Maria Elisa? Eu não sei como é que está a sua programação. Pessoal, da minha parte era isso. Só se vocês tiverem alguma questão para a gente poder ir discutindo, mas o que eu tinha para passar para vocês de informação foi passado, tá bom? Tá certo, então. Bom, se alguém tiver mais algum comentário, pode ir colocando no chat, né? Mas eu queria aproveitar, então, a agradecer você, Maria Elisa, por disponibilizar seu tempo, dividir seu conhecimento conosco. Nós recebemos bons frutos e agora nós temos que compartilhar isso, né? Não vamos guardar para a gente, não. E eu queria deixar também um agradecimento e parabenização para a doutora Maria Fernanda pela coordenação dessa semana, em nome de quem eu agradeço a todos que contribuíram para organizar essa semana, os membros da comissão, EMAG, e gostaria de aproveitar também para convidar todos para essa roda de conversa a semana que vem, e as comissões ao longo do ano também vão promover outros eventos, tem aquele programa Vivamente também, que é relacionado aos temas que nós tratamos,
Então, interessante a participação de todo mundo, tá bom? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. Também, tudo vai ficar disponível, para ser assistido posteriormente, a quem perdeu as palestras dos outros dias. Tá certo, então. Bom, então é isso, foi muito produtivo. Agradeço imensamente, Maria Elisa. Obrigada por sempre dar o apoio aqui para a gente, tá bom? Muito tranquila. Precisando, eu fico à disposição. Ai, agradeço muito. Em nome de toda a nossa equipe aqui da comissão da sede do Mato Grosso do Sul e também da SEAMA de São Paulo e TRF também, que estão aí organizando o evento, tá bom? Obrigada, Adilson, Mariana, pelo suporte. Eu desejo um bom fim de dia, um bom fim de semana a todos os servidores e contem com a comissão, tá bom? Nós estamos lá, acessem o nosso site, mande mensagem para o que precisar, tá bom? Então, obrigada e uma boa noite a todos.